Os Smurfs são certamente criaturas peculiares. Seja pela síndrome da Smurfette ou pelo live action desastroso em 2011, você certamente conhece esses personagens. Entretanto, quando no início desse ano a gente recebeu esse trailer, as coisas não pareciam muito boas. A minha reação mesmo, a primeira vez que eu vi esse trailer, eu tinha certeza que estava vindo uma bomba cinematográfica. Então eu fui na sala do cinema assistir esse filme pensando que seria um dos maiores desastres de todos os tempos e, incrivelmente, o filme é assim ruim, tipo, o que você esperava. Mas, gente, o que eu quero dizer é que o marketing desse filme, ele foi horrível. Pra começar, a equipe de marketing queria gritar pra mim em todo lugar que Smurfette era dublado pela Rihanna nesse filme. Era como se o trailer tivesse cada marca negativa que viria de um filme feito para farmar em cima de crianças por aí. O trailer tem aquela voz genérica de narração de filmes, piadas genéricas para crianças irem e música pop forçada. E claro, o pico do desastre que foi o Smurf Influencer. Eu diria que essa foi a maior tentativa falha de se aproximar de crianças que eu já vi. Pra você que não sabe, no trailer eles mostram um Smurf Influencer, que pede pra você se inscrever no canal e dar like do jeito mais 2010 possível. A questão é que as pessoas acharam isso tão ridículo e ultrapassado que o Smurf Influencer foi simplesmente apagado do filme. Quer dizer, ninguém sabe ao certo se ele só apareceu no trailer ou ele teria uma participação maior no filme, mas considerando que todos os Smurfs que estavam no trailer também apareceram no filme, eu acho que eles tiveram uma mudança de planos com o Smurf Influencer. Então eu acho que deu pra entender as minhas expectativas com esse filme. Elas realmente estavam bem baixas. Mas quando eu fui assistir esse filme, caramba, eu tenho algumas coisas a falar. Porque, por incrível que pareça, esse filme não é tão ruim quanto o marketing sugere. Ele ainda não consegue ser nem de perto bom, mas eu sinto que a equipe de marketing não conversava diretamente com a equipe de produção desse filme, fazendo assim parecer que o produto teria um resultado totalmente diferente do que ele parecia. Caramba, 4,5 no IMDb pra esse filme é demais, principalmente depois de ver que Hélio de algum jeito conseguiu 7 nesse site. Por mais que eu odeie admitir isso, esse filme teve algumas piadas que realmente me fizeram rir. Eu realmente sinto que a equipe por trás delas conseguiu fazer algo não tão previsível assim. Apesar do filme forçar muito a Rihanna como cara do filme, ela sequer é protagonista aqui. Isso fica pro Smurf sem nome, eu não tenho ideia do porquê esse cara não aparece nos trailers, mas isso acontece. Basicamente, ele tem a típica jornada do eu não acredito em mim mesmo, agora eu acredito, agora eu não acredito de novo, e ele termina o filme salvando todo mundo. O problema é que isso é feito da maneira mais preguiçosa possível. O Smurf sem nome não acredita nele mesmo e fala que queria ser mágico, mas quando ele fala isso, do mais absoluto do nada, ele ganha poderes. Ele não fez nada pra merecer isso. A gente não viu uma grande jornada dele lutando e tentando se esforçar. Ele só ganhou poderes porque sim. Posteriormente, descobrimos que esse livro dava os poderes a ele, mas no final ele é revelado como Smurf mágico de qualquer forma, então por que toda essa jornada? Falando sobre o arco dele ser o Smurf mágico, tudo aqui é muito mal feito. Porque no fim das contas isso só foi criado como desculpa para ele poder derrotar o Razamel, personagem criado para esse filme como irmão do Gargamel e um dos seres mais fortes do universo. A questão é que o vilão é derrotado muito do nada, porque depois dele começar a caminhada para destruir o universo, o Smurf mágico vai de não ter poderes para, em uma conversa dentro da mente dele com o Papai Smurf, ser a criatura mais forte desse universo. Isso parece só injusto. O Papai Smurf se mostrou o início do filme inteiro duvidando do Smurf mágico, porque do nada ele só acredita 100% nele. Os personagens parecem que são robôs sem emoção aqui. Tem momentos que eles decidem acreditar em si mesmos e momentos que eles decidem duvidar de tudo e de todos. A própria Smurfette é uma dúvida aqui. Pra quem não sabe, a Smurfette foi criada pelo Gargamel como uma Smurf do mal, mas o Papai Smurf conseguiu transformá-la em uma personagem do bem. E apesar dela ter se mostrado uma personagem muito confiante durante o filme, que acreditava muito nas pessoas, ela começa a se sentir sem saber o que fazer. O que, sabe, é justo. Lidar com uma revelação dessas é bem chocante, até quando você é uma pessoa tão positiva. Entretanto, quando o Papai Smurf conta ela a verdade e dá o discurso de confie em vocês mesmos, ela passa a acreditar nela totalmente, mesmo o discurso não sendo pra ela diretamente. Então, qual o sentido dela ficar triste? Tira toda essa parte do filme e ele continua a mesma coisa. Qual o sentido disso estar no filme se só está lá pra ocupar tempo de tela? Mas, falando sobre coisas que não fazem sentido, vocês sabiam que o Gargamel, repito, o Gargamel, salva os Smurfs aqui? Pra ser justo, tem um motivo pra isso. O Gargamel fica bravo porque o irmão dele bloqueou ele nas redes sociais. Mas é sério? Durante todas as mídias de Smurf que eu vi na minha vida, o Gargamel odiava os Smurfs mais que qualquer coisa. Entretanto aqui, sabe sei lá por qual motivo, ele está do lado dos Smurfs pra derrotar o Razamel.
Por mais que eu apoie leve mudanças dos personagens com o tempo para se adaptar melhor às mídias que eles estão sendo representados, fazendo um vilão entrar do lado dos heróis porque tem uma pessoa que ele odeia mais é descaracterização total do personagem. Esse é o tipo de coisa que eu não espero num filme assim. O que me surpreende porque, apesar deles terem inventado muita coisa nova para esse filme, uma das qualidades dele é que ele realmente parece ser escrito por pessoas que conhecem da franquia aqui. A ideia do filme é que no passado 4 magos muito importantes se uniram 4 livros muito fortes para destruir o universo. Entretanto, o livro que estava na posse de Razamel acabou fugindo, por isso ele acabou caindo na Vila dos Smurfs, onde seria guardado as 7 chaves para o Razamel nunca recuperar o livro. Por acaso do destino, o livro acaba sendo achado pelo Smurf sem nome e entra nele para dar poderes ao humano. Se esse livro era tão poderoso assim e estava guardado as 7 chaves, por que diabos ele é encontrado pelo Smurf sem nome tão facilmente nos primeiros 10 minutos de filme? Precisando ir mais a fundo, indo atrás do cast que produziu a história desse filme, e pelo menos eu achava que parecia entender do universo do filme, nós tivemos a Rihanna. Sim, meus amigos, a Rihanna ajudou a escrever a história desse filme. Uma cantora. Acho que a escolha da equipe consegue justificar um pouco o quão terrível foi o marketing desse filme. Eu não sou de julgar as pessoas da produção, muitas vezes elas só estão no lugar errado, mas esse aqui é um claro caso de que a equipe de marketing não viu o filme antes de fazer as propagandas. Tanto que uma tentativa deles fazerem propaganda na estreia desse filme acabou mostrando um dos maiores plot twists desse filme. Se é que dá pra chamar de plot twist pra esse filme. Mas pensar que eles divulgaram spoiler do próprio filme é muito bizarro. Acho que a coisa mais estranha ainda é cenas que eles misturaram animação com live action. Eu consigo viver com isso, mas realmente me estranha o entregador de comida do Razamel ser em live action, enquanto o próprio Razamel é animação. Fora que o castelo dele por fora é live action, mas por dentro é totalmente desenhado. Pra ser sincero, esse filme não é um desastre completo como o marketing sugere. Sendo 100% honesto, até metade do filme eu realmente estava achando divertido. Tem algumas cenas meio meh, mas ainda é um filme pra criança, eu esperava que teria algumas coisas assim. Apesar de eu e Smurfei nas calças ser um diálogo desse filme e eles falando a língua deles realmente me irritar, tem algumas cenas engraçadinhas aqui. Eu sinto que Smurfs ainda está na frente de Hélio na lista de piores animações que eu vi esse ano, não porque eu reassistiria alguns dos 2 filmes, mas sim porque aqui eu consigo ver que o filme tem um público-alvo totalmente fora do que eu assisto, enquanto Hélio queria que eu gostasse do filme deles. De qualquer forma, não levem isso como uma passada de pano pra esse filme, ainda tem muitas coisas questionáveis aqui e eu realmente não recomendo você ir assistir, mas uma nota 5 de 10 tá de bom tamanho pra mim. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu membros por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!